Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero transmitir nessa hora. Que Deus me dê graça para conseguir passar nesse tempo que nós temos, amém, queridos? Deus já tem confirmado nesta manhã que Ele é um Deus que quer trazer realmente essa paz, quer trazer salvação e quer trazer um renovo, amém? Quantos precisam de um renovo do Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu coloquei como tema, o Deus do renovo e da restauração, amém? Esse é o nosso Deus, queridos. E quero fazer um pano de fundo aqui nessa manhã, nesta palavra, que de fato, queridos, a gente percebe que nós estamos numa batalha, amém, queridos? Quem tem enfrentado lutas, faz parte da nossa vida, nós lutamos, amém, queridos? Pensa, mas eu nunca ganhei nada, na escola eu sempre corria, era o último, tudo que eu vou fazer eu sou o último, né? Queridos, o Senhor permitiu que você, diante de bilhões e bilhões, você fosse o primeiro, o número 1, porque no coração dele você tem um lugar especial, amém, queridos? Fala assim, para quem está ao teu lado, né? É bom você falar, porque você vai falar, você vai ouvir, amém? Fala assim, para Deus você tem um lugar muito especial. Amém, queridos? Glória a Deus. Você não precisa, para quem está anotando, só quero fazer o texto que eu vou entrar depois é 1 Reis, você já pode anotar 1 Reis, mas Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, ela não é contra a pessoas, mas ela é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E a Bíblia já é bem clara, a nossa luta não é contra pessoas. É contra o espírito dominador, que talvez quer dominar essa pessoa que não faz parte do reino de Deus, amém, queridos? Nós vamos ter essa consciência no nosso coração, que nós estamos em luta, e a Bíblia deixa bem clara, que é os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, esse mundo de trevas, contra as forças que são espirituais nas regiões celestiais. Por isso, o apóstolo Paulo, ele declara, vistam uma armadura especial, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir, ficar firmes, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Uma das palavras que tem para nós, olha, e ele começa, o versículo 10, olha, finalmente, fortaleçam no Senhor. Fortaleça no poder do Senhor, para que vocês possam permanecer firmes. Amém, queridos? Vistam a armadura para ficar firme, para ficar inabalável. Queridos, por que eu estou falando isso? Eu creio que o Espírito Santo quer nos lembrar de algo, queridos, que a nossa luta, ela é diária. Como todo mundo falou, nós temos lutas diárias, e as lutas diárias vêm no âmbito espiritual, que traz para o natural, para fazer você não ser firme, para você não permanecer, para você não avançar, para você deixar que qualquer situação te desanime, te leve para baixo, te leve a ser uma pessoa enferma espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo declara, olha, fortaleçam no Senhor, vistam dessa armadura para que vocês possam resistir todo esse intento, todo esse travamento dessa luta espiritual, e vocês vão permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo aquilo que tem para fazer. Queridos, e a armadura, ela nos faz, você pode acompanhar, ela nos faz andar na verdade, não é verdade, queridos? Porque o que tem na armadura? Revistam com o quê? Com a? O que é a verdade da armadura? Cinturão. A armadura nos faz andar na justiça. O que é a justiça? Couraça da justiça. Ele fala que essa armadura nos faz andar com os nossos pés calçados no caminho que prepara para o evangelho que traz a paz. Amém, queridos? É isso que nós temos experimentado esses dias, casas de paz. O que tem sido o caminhar que tem sido entrando nas casas e declarando paz,
de Cristo seja nesta casa. A paz do Senhor. É isso que a armadura faz. A armadura também, ela traz o quê? Ela faz a gente andar no caminho da fé. E o que é? O escudo da fé. Ela faz você andar com o capacete da salvação. Ela faz você andar com a espada do Espírito, que em todo tempo, empunhando, em todo tempo, ele tem que estar na sua mão, tem que estar no seu coração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele completa esse texto, o apóstolo Paulo falando, olha, orando no Espírito em todo o tempo. Para quê, queridos? Permanecer firme. Não se tornar algo abalável, mas sermos firmes no poder, na força do Senhor, para sermos inabaláveis. Amém, queridos? Voltando a falar, a nossa guerra é constante. E cada dia mais, cada dia, a nossa guerra vai ser acirrada. Amém, queridos? O mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual está aí, cada vez mais vão ter lutas. Agora, algo que nós vamos ter em mente também nessa guerra. Nós guerreamos numa guerra onde já existe um vencedor que é certo. Já tem um vencedor, que é Jesus. A questão é se nós vamos nos manter firmes ou não. Se manter firme, Ele está conosco. E a palavra dele fala assim, olha, canta alegremente. O Deus da paz, o Deus da salvação está aqui no nosso meio passando. Agora, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer firme na força do seu poder. Amém, queridos? Amém? Não é fácil, queridos. Mas o nosso Deus nos dá renovo a cada manhã. Em todo o tempo, Ele nos restaura para nós nos mantermos firmes. Então fala para quem está ao teu lado, meu irmão, mantenha-se firme no Senhor, na força do seu poder. Amém? Agora, essa palavra, queridos, é para quem? O permanecer firme, ou querer ter uma vida de vitória. É para quem deseja e para quem permanece firme. Para quem deseja estar firmado. E eu quero ler alguns textos, você não precisa abrir, mas alguns textos que falam sobre o vencedor, que está em Apocalipse, que é o livro, né, dos finais, aquilo que é uma revelação que Deus trouxe a João, que fala que é o que é Apocalipse? Uma revelação, e algo que está assim, Apocalipse capítulo 3, 21, diz assim, ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Mas a palavra começa o que, queridos? Ao que vencer, ao que permanecer firme. Aquele que não for inabalável, aquele que for inabalável, que não for abalado pelas coisas, mas que permanece firme. Apocalipse 21, 7 diz, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 2, 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Também eu lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quem quer ter esse nome nessa pedra branca? Amém? Conhecido só dele, queridos. Mas é para aquele que vencer. E Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais eu apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Queridos, o que essas palavras querem dizer? Precisamos vencer com Ele. Ao que vencer, aquele que está lutando, essa luta que o faz ficar firme e inabalável. Quantos querem vencer? Amém, queridos? Essa busca precisamos ter. Nós vamos então fazer o quê? Vamos nos manter firmes, querido? Amém? Fala para o teu irmão, mantenha-se firme.
Não deixa nada, não deixa a tua luta se tornar uma coisa carnal, uma coisa contra as pessoas. Mas nós vamos lutar no mundo espiritual, amém, queridos? E uma das mais batalhas que tem, aquilo que tem mais, é oração, queridos. Orar. Amém? Glória a Deus. Permanecer firmes, queridos. Mas daí pode ter uma pergunta para nós, pastor, mas... E até para Deus, que ele fala, mas e se vir o medo? Mas e o desânimo? E aquele mal do século? Qual que é o mal do século que está vivendo agora? Depressão. E se vinha depressão? E se vinha insegurança? Vamos ver então, queridos, que eu quero esse texto, que eu quero ter como base nessa manhã, um homem que ele passou por essas situações, mas é um homem que saiu realmente vitorioso. Passou por situações, viveu um tempo tremendo. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, fala de um homem, um profeta tremendo, um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, que era quem, Elias? Quem que é o profeta? Elias. Quem era Elias, querido? A Bíblia começa a falar de Elias nesse 1 Reis, capítulo 17, 1, dizendo, ora, Elias, o tesbita, que era de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Queridos, Elias, o nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus. E a Bíblia já começa a falar de Elias assim, não fala de nada dele ter nascido e tal, começa falando de Elias aqui. E diz que ele já no primeiro momento que se fala da vida dele, com Deus ele fala, olha, eu digo a você, rei, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que não vai chover por anos seguintes, e nós vemos que foi por 3 anos e meio, não choveu mediante uma palavra de um homem, de um profeta chamado Elias. 1 Reis capítulo 18, versículo 1, 1 Reis 18, 1, capítulo à frente. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Queridos, imagina 3 anos e meio sem chuva. Nós passando uma semana com chuva, já está, né? Mas imagina 3 anos e meio sem chover. E a Bíblia fala, se você pegar os textos anteriores, que Elias estava lá, e também ele profetizou, mas ele estava vivendo aquele momento. A seca também veio para ele, mas havia um momento que Deus fala, Elias, sai daqui, vai para lá, que eu vou preparar o alimento para você. E nós sabemos que depois ele leva para um lugar e uma mulher prepara a comida para ele, porque Deus cuida, queridos, mesmo momento de sequidão, de coisas, porque se ele mesmo falou, ele vai cuidar. Não é as coisas naturais que vão, queridos, prestem atenção, não são coisas naturais que vão abastecer você, mas é aquilo que Deus preparou, aquilo que vai ter para você. As coisas que Deus faz é um milagre, queridos. A mulher que preparou para Elias em algum momento falou assim, o que você tem? Não, eu tenho uma farinha, vou comer, eu e meu filho vamos morrer. Não, antes de você morrer, você vai preparar para mim também, você vai ter. Queridos, e daquele do nada Deus faz produzir algo, que tudo vem saudável quando vem de Deus, tudo vem para a nossa bênção, amém, queridos? Quando nós dependemos, por isso que a Bíblia fala, olha, que nós devemos, como o apóstolo Paulo declarou no texto que nós lemos, coloque a força vem do Senhor. É dele, é nele que nós estamos, amém, queridos? Prepare as coisas no reino dele. E Deus falou isso para Elias. No 3º ano, veio o Senhor falando, apresenta-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. E olha o que estava acontecendo naquela época, versículo 4 do capítulo 18 de 1 Reis. Enquanto isso, Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor. Obadias, que era outro profeta, né, reuniu com os profetas e ele escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Queridos, aparece aqui uma mulher, esposa de Acabe, Jezabel, que eu até coloquei assim, uma exterminadora de profetas, uma exterminadora de provisão, de algo de Deus. O que significa o nome de Jezabel? Jezabel significa Baal exalta, esposa de Baal, é isso que significa o nome de Jezabel, essa mulher. E Baal, o que significa, queridos? Baal significa o Senhor, o amo, o possuidor ou o marido. Essa palavra hebraica, Baal, passou a designar
o deus semita da tempestade. Baal era o deus da fertilidade, responsável pelas chuvas que semeavam vida na terra e resultava em colheitas. Agora presta atenção, no momento que esse Baal dominava, e a gente vai ver que muitos textos, queridos, você vai acompanhar a palavra, era um deus que chamava como Senhor, era o Senhor de todos os deuses, os demônios que serviam aquilo lá. Tanto que quando a gente vê a história de Gideão, o que seu pai cultuava? Era um altar a Baal, Jerubaal, que foi chamado o nome depois, aquele que luta contra Baal. Você lembra que vários aspectos vai ter, era um Deus que ele recebia sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, e o pessoal tinha, naquela época, eles endeusavam, falando que ele era o Deus da tempestade, ele era o Deus da chuva, da colheita. Agora, nesse aspecto, querido, por que então, que a gente consegue ver que Elias traz uma palavra e fala, olha, não vai chover. Porque, queridos, as pessoas têm uma limitação de fazendo que, aquilo acontece, e nós vamos tomar cuidado com isso, querido. Existe, nós falamos a semana passada, existe um Deus que domina esse século, que é maligno, e um daqueles que fala que é o Deus da riqueza, Mamon. E muitas pessoas, não, é porque eu tenho que consumir, eu tenho que comprar, eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que ter um emprego melhor, eu tenho que ter grana, porque o mundo está vivendo nisso. Naquela época eles tinham como o Baal era o Deus da fertilidade, tudo aquilo que era próspero, tudo aquilo que era colheita, vinha desse Deus que dava chuva. E chega um homem, profeta de Deus, fala, não vai chover, quero ver o Deus de vocês agora, se é Ele que faz isso mesmo. Por 3 anos e meio não choveu, imagina como que ficou aquela situação naquele povo. Ué, cadê nosso Deus agora? Não é Ele que traz chuva, tempestade, traz coisas? Porque, queridos, não há ninguém que é criador, há somente um, o nosso Deus, que faz todas as coisas, amém, queridos? E vem essa mulher, e a Bíblia falou que ela matava os profetas, tanto que esse profeta Obadias, ele reuniu 100 profetas, guardou numa caverna, ele dava alimento, ela falou, não, essa vai ser protegido, Deus vai guardar essas vidas. Queridos, a nossa luta é diária, tem Jezabel querendo acabar com você todos os dias, e nós precisamos entrar no lugar de nós guardarmos o nosso irmão. Sermos como Obadias falou, não, aqui não, nós vamos proteger, nós vamos dar água, vamos dar alimento, vamos proteger uns aos outros, porque Satanás, eu até anotei um texto mais à frente, que nós sabemos disso, João 10:10, o ladrão, o diabo, o vosso adversário, ele veio apenas para furtar, matar, veio para destruir. Nesses dias que ele tem se levantado sobre a terra Jezabel, quer matar profetas, quer matar uma palavra que sai, quer matar alguém que seja usado pelo Senhor. Nessas vidas que Deus tem dado, nós vamos dar alimento, nós vamos dar água, e não vai ter morte neste lugar. Amém, queridos? Se levanta profetas e profetizas do Senhor, mas precisamos exterminar, com esse espírito de Jezabel. O diabo quer destruir, queridos, mas o Senhor Deus quer construir uma nova vida em mim e em você, amém? O diabo ele veio para destruir, mas Deus, ele veio para construir. Ele veio para edificar uma igreja. Veio para edificar a minha vida e a tua vida, amém, queridos? Agora, neste momento, nós percebemos que Elias, querido, ele está no momento da unção. Quantos estão no momento da unção? Quantos estão no momento assim, maravilhoso? E ele está nesse momento, queridos. 1 Reis 18, versículo 19. Elias que está nesse poder de Deus mover, ele falando em nome de Deus, olha, Deus está aqui, não vai chover, e as coisas acontecendo. Versículo 19, ele disse, olha, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Queridos, quantos profetas tinham ali envolvidos? 850 profetas. Não era qualquer um, que profetizavam maligno, que matava os profetas de Deus, que matavam, quer tentar matar, e Jezabel está no controle de tudo isso. E esse homem Elias levanta, chama todo mundo para o Monte Carmelo. Nós vamos fazer algo, vamos ver quem é Deus. 1 Reis 18, 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro visto, que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. 1 Reis 18, 36 a 38 diz, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Querido, você pode ler depois, eu estou tendo os textos, mas antes ele havia convocado esses profetas, falou, olha, chama o teu Deus, convoque agora, coloca a oferta, vamos ver se ele responde. E eles falaram, e Elias depois começa a vir e falou, olha, ele não está ouvindo, será que ele está surdo, o Deus de vocês, porque ele não está respondendo? Fazem mais. E a Bíblia fala que esses profetas se cortavam, gritavam, faziam de tudo para que viesse naquele altar. E depois o que Elias fez? Como profeta do Senhor, ele falou assim, olha, pega no altar, coloque água. E o pessoal derramou água, falou, coloque mais água sobre o altar, coloque mais água. E falou que a água escorreu, fez até uma valeta. Tá lá, e quando ele falou essas palavras, o Senhor enviou fogo, caiu, queimou completamente a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Outra versão fala, e o fogo do Senhor veio e lambeu tudo aquilo. E todo o povo naquele momento disse, somente há um Deus, o Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus. Queridos, presta atenção, que momento Elias estava vivendo, queridos? Um momento tremendo. O momento dele falar, olha, Deus, eu sou um servo do Senhor, estou sendo usado pelo Senhor, o Senhor está aqui, o fogo dele está neste lugar, está tudo, né? Olha aí, 850 profetas, mais a multidão, mais o povo vendo aquilo, e o nome do Senhor sendo exaltado, queridos. Quantas vezes nós estamos assim, queridos? Agora nós vamos sempre nos lembrar, queridos, a nossa luta, ela é diária. O que Deus pede de nós é sermos constantes nele. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos do corpo de Cristo, por isso que nós não podemos lutar uns com os outros, queridos. Nós vamos proteger o corpo de Cristo. Porque o dia que você não está legal, querido, você precisa de ter apoio, você precisa de ter pessoas que cobrem tua vida em oração. Amém, queridos? Não chovia. E Deus havia falado para Elias o quê? Chama Acabe, chama tudo, porque vai vir chuva. Versículo 41 e 42. Elias disse a Acabe, Acabe, vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias, ele subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os seus joelhos. E a Bíblia fala que ali Elias orava ao Deus que é poderoso. Querido, você sempre vai encontrar momentos que Elias buscava a face do Senhor, orava, as coisas aconteciam e o poder de Deus vinha, e Elias se colocava neste lugar. Queridos, mas o momento que estamos vivendo, chega momentos de provas, chega momentos difíceis, chega momentos que acontecem em nós de más notícias, seja momentos que você fala, poxa, está tudo bem, e agora o que aconteceu? Por que vem isso, queridos? Para provar o nosso coração, para ver onde de fato está o nosso coração. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Se você acompanhar depois que teve aquele que Deus lambeu com fogo, provou que era Deus, Elias fez todos os profetas descerem, e quando eles desceram até abaixo do monte, ele exterminou todos aqueles 850 profetas de Baal. Foram exterminados. Acabe chega para Jezabel e é interessante, Acabe não chega para Jezabel e falou, olha, o Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso, que nós não somos contra ele, ele fez, olha o que Deus fez. Não, ele foi falar o quê? Olha o que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. O que aconteceu com o profeta, que era todo poderoso, que era aquilo lá? Queridos, a Bíblia fala que Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, e em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, e ele entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados.
Queridos, o que estava acontecendo? Parece que começou as coisas a dar errado. Queridos, quantos estão? Percebe que muitas vezes você está andando e de repente parece que as coisas começam a dar errado. Parece. Eu estou usando essa palavra porque é isso de fato que acontece. Parece que as coisas estão dando errado. Mas o Deus que é poderoso nunca perde o controle, queridos. Ele é Deus acima de tudo. Parece que as coisas ao nosso redor, parece que essa má notícia chegou, e acaba, ele não se dobrou diante de Deus, querido. Ele falou em cima do profeta, olha. E ele foi falar para quem? Para aquela que extermina profetas. Queridos, qual que é a tua luta? Qual que é aquilo que está tentando vir para exterminar a tua vida? Dá nome. Precisamos dar nome para aquilo que está tentando vir, a gente discernir quem é. E discernir quem é o nosso Deus. Queridos, o inimigo sempre vai se levantar para afrontar. Quem era Golias? Golias se levantava todos aqueles dias para afrontar o exército do Deus vivo. E Davi naquela hora, que era o momento de Todo-Poderoso, o Davi que chegou, que estava lá com as ovelhas do seu pai, mandou obediência, não, estou vencendo o urso, o leão. Quando ele chega a ver, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai lá, vence com uma arma tão simplesinha, uma funda, um estilingue, pois pega a espada de guerreiro e corta a cabeça de Golias. Davi é ovacionado por toda aquela população. Olha, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Começaram. Mas no momento onde os reis têm que ir para a guerra, Davi ficou no palácio. No momento, se levantou inimigo sobre ele, para destruir o profeta de Deus. Queridos, precisamos entender, sempre vai ter inimigos que vão tentar destruir a nossa vida. E a Bíblia fala que nesse aspecto aqui, Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Presta atenção, queridos. Ele entrou no deserto. A Bíblia fala que ele deixou o seu servo ali e ele entrou no deserto. E a oração dele para Deus foi: Deus, me mata. Senhor, mata, porque eu não sou melhor do que muitos. Queridos, por causa de uma má notícia, por causa de um momento de auge queridos, não tinha baixado nada. A presença de Deus era tremenda, mas uma má notícia que veio alguém e falou: vou exterminar com a tua vida, vou acabar com você. A forma que você fez com os inimigos vai ser aquilo que vai acontecer com você. Quem era esse Elias, querido? Era um profeta, estava na unção, um cara tremendo da parte de Deus. Mas eu quero lembrar algo para você, querido. O que Tiago diz em capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17, que vem muito depois. Elias, Antigo Testamento, Tiago depois. E tudo indica que esse Tiago era o irmão de Jesus, né? O que ele diz sobre Elias? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra, durante 3 anos e meio. Queridos, por que Tiago começou a falar que Elias, por que ele precisava afirmar uma coisa? Elias era humano como qualquer um de nós. Porque o poder não está no homem, querido. A humanidade está sobre nós. A dependência de cada um de Elias, da minha vida, está no Senhor. Elias era humano como qualquer um de nós. Veio fraqueza, queridos, o que atingiu Elias foi aquilo que chamaram de uma depressão mesmo. Veio medo, veio insegurança. Somos iguais a ele, queridos, passamos por todos os problemas. Medo, desespero, incertezas, depressão, momentos difíceis. Momentos que eu quero abandonar tudo. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque vozes de Jezabel vêm para tentar tirar você do foco, para tentar desanimar, para tentar trazer assim. E, queridos, Elias entrou nesse lugar. Querido, presta atenção, não foi ninguém que levou. Querido, Jesus foi para o deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem que levou? O Espírito Santo o levou para ele passar por um momento. Agora Jesus ficou lá: pai, estou aqui passando fome. Estou aqui. Queridos, quando veio o inimigo, ele falou: você cai fora, querido. Eu sou um com o pai é comigo, ele me sustenta em todas as coisas. Não mudou, ele é Deus, ele é meu pai, e ele está aqui, eu sou vencedor nele. Agora aqui, queridos, quem se jogou no deserto
Foi Elias. Deus não falou para ele ir para o deserto. E nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós estamos passando por situações, a primeira atitude nossa é deixar ela lá e eu vou para o deserto. Ninguém liga para mim, só eu estou aqui, olha o que está acontecendo, a mulher quer me matar agora. Queridos, enfrentou 850 profetas de Baal que clamavam, que se cortavam, que fazia tudo. E uma mulher que aqui simboliza esse espírito mesmo, que quer atingir no mundo espiritual, queridos, de trazer desânimo. Mas o nosso Deus, queridos, Ele nunca perde o controle. O Deus que edifica, o Deus do renovo, o Deus da restauração, Ele está aqui, querido. Ele nunca perde o controle. Ele está movendo sobre nós, apesar de nós. Amém, queridos? Continuando o texto, lá o versículo 5. Depois que Elias foi para o deserto, além de ir para o deserto, o que ele fez? Depois ele se deitou debaixo de uma árvore, de um zimbo lá, e dormiu. Que eles têm tanta gente dormindo, né? Passa um momento, não aguento mais nada, e vai para um lugar que dorme. O Senhor me mata, não aguento mais. É meu marido, é minha mulher, meus filhos, não aguento mais, Senhor, meu trabalho. Estava tão bom, Senhor, e agora está tudo assim, virou tudo, Senhor, o que acontece? De repente, querido, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, dormiu. Percebe, queridos? Quando nós vamos para o deserto, quando nós deixamos uma coisa, nós nem percebemos o que Deus ainda está fazendo por nós. Você não percebe que aquilo que está acontecendo é Deus ainda cuidando de nossas vidas. A preocupação de Deus, porque o de repente de Deus não parou de vir. Querido, você pode estar passando o que for, mas o de repente de Deus está aí. Deus não deixou de te abençoar. Agora nós precisamos saber que o lugar que nós nos colocamos, e Deus ele sempre está atento para ouvir o teu coração, querido. Deus está falando, você não quer mais, Elias? Então cai fora, meu. Não, Deus ele se preocupa com cada um de nós, querido. Deus nos ajuda no meio das dificuldades, nos alimenta, nos sacia. Mesmo talvez nós não estamos nos atentando para o seu cuidado. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Quero falar para você, queridos, levante-se, a viagem é longa. O que Deus está falando, eu tenho muito para você ainda. Tem muito para fazer na tua vida e através de você, amém, queridos? Versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Queridos, olha o que está acontecendo. Fortalecido com aquela comida, ele viajou. Momento de estresse, momento de desespero, momento que não estava nada, o suprimento para ele, e ele ainda com aquela força daquele alimento, ele caminhou 40 dias, 40 noites. 40 dias nós vemos na Bíblia que fala o quê? De uma preparação, fala de tratamento, fala de provação. 40 anos do povo no deserto. 40 dias. Também quem esteve de jejum nesse tempo? Jesus, preparação, momento de provação. Jesus foi provado, foi tentado. Aquele momento que dá para pensar muita coisa, que ele não foi. Às vezes a gente pensa aqui que Elias comeu lá, foi e daqui 2 horas chegou no monte. Não, 40 dias e 40 noites. Dá para pensar muito ou não, querido? Dá para analisar tudo que fez? E ele foi para Horebe. Aqui nós vamos entender, queridos. A comida dele falou: tem um lugar para você ir, querido. Você vai passar um tempo, deixa você ficar nesses 40 dias, mas você vai lá para o meu monte. Monte Horebe, queridos, que significa, é o monte de Deus. Monte Horebe significa o lugar aonde Deus fala. Crises vêm, medos vêm. Estou na depressão que eu não aguento, eu vou ficar no meu cantinho. Querido, se ficar no cantinho no deserto não vai, mas Deus está fazendo algo na tua vida, na tua família, e fala: olha, se alimente e vai. Você tem um longo caminho, vai para o meu monte. Lá no meu monte eu vou falar com você. Deus fala com a gente nos montes, querido. Quando a gente vai para o lugar
secreto dele, naquele lugar onde ele escolhe para nós. Se você quer anotar depois, queridos, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Esse Monte Horebe é onde? Êxodo 3:1 vai falar de quando Moisés saiu do Egito, e ele estava no Monte Horebe, e naquele lugar ele via aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, e Deus falou para Moisés o que? Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Aqui eu falei, e Deus falou com Moisés ali. Êxodo capítulo 33, foi nesse mesmo monte, onde Deus respondeu o Senhor a Moisés, olha Moisés, eu mesmo te acompanharei, eu lhe darei descanso. O versículo 15 diz, então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envia. Foi nesse mesmo monte que Moisés clamou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me tire deste lugar. Esse monte que Deus fala, e Deus falou com ele, eu irei com você, a minha presença mesmo estará com você, Moisés. Neste lugar, queridos, Deus fala, o seu monte. Agora no versículo 9, Elias chegou nesse monte, e ali no monte, ele entrou numa caverna, e ali ele passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu sei que tem muitas palavras falando de caverna, queridos, tem a caverna, tem um lugar mesmo de se sair na caverna, não quero ver ninguém, não quero tal, mas aqui também nós podemos entender que Deus está falando, Elias, o que está acontecendo no teu coração? Porque no monte, ele foi para o lugar onde ali Deus fala, querido. O que você está fazendo aqui? Versículo 10, ele respondeu, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Queridos, olha que coisa, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Deus, olha o que está acontecendo, estou te servindo, o teu povo largou, todo mundo largou, só restou eu. E aqui, querido, nós vemos alguns aspectos na caverna. Falou, vai para a porta, querido, sai dessa caverna, porque aí você vai ficar muito escondidinho também, vem para cá para você vai ver. Queridos, a Bíblia falou que veio ventos fortes, que despedaçaram as colinas, as árvores e tal. E, queridos, quer trazer a memória também, fala que muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas é o Deus do fogo, é o Deus que faz. Deus não estava naquilo. Deus não estava naquela chuva, naquela tempestade nos ventos. Veio uma brisa suave. Quando veio, aí há uma palavrinha que diz ela assim, Elias ouviu. Queridos, momentos de turbulência, de lutas que nós temos, momentos de depressão, queridos, nós temos que estar naquela... Elias, quando foi alimentado pelo anjo, tal negócio, ele nem percebeu que Deus estava agindo. Mas naquele lugar onde Deus falou, sai da caverna, vem para o monte, para o lugar que eu vou falar com você. Quando veio aquela brisa suave e Deus liberou a sua voz, Elias ouviu. E quando Elias ouviu, Deus falou, olha, volta pelo caminho. Você vai fazer isso, vai ungir um rei, tal, e vai ter um profeta que vai vir no seu lugar. Agora, no entanto, Elias, eu quero que você lembre de uma coisa. Eu, o Deus Todo-Poderoso,
eu preservei 7.000 que não se prostraram diante de Baal, nem beijaram. Você não está entendendo as coisas, querido. Não é só você. Agora, queridos, aqui a gente sempre fala, né? Não, Elias foi tal. Queridos, é importante nós sempre lembrarmos disso, que Tiago fez questão de colocar aí a Bíblia, se Deus colocou na Bíblia para nos lembrarmos. Elias era humano, era homem como eu e você. Passar por essas coisas são lutas que vêm, querido. Talvez você está passando por são lutas que vêm. Mas a diferença, queridos, aqui em nenhum momento você vê Elias para que eu não quero mais te servir, Senhor. O que ele pediu, Senhor, me mata. Eu não sou tão bom assim, o Senhor me mata. Mas você viu Elias pecando em alguma coisa aqui, queridos? Ele entrou num lugar que não devia ser entrado. Talvez pode ser um pecado assim de não confiar em Deus, esse pecado nessa situação, mas ele estava ali firme. E Deus perguntou, Elias, o que faz aqui? E as 2 vezes ele falou, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, mas todo mundo abandonou. Eu também não me mata, Senhor. Deus fala, sai da caverna, tratou. Deus falou com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Mais uma vez, em vez dele, ele ouviu, Deus, olha, não dá mais. Chega, Senhor, não quero mais, não consigo mais. Queridos, quantos de nós estamos falando isso, querido? E Deus vem e fala, Deus faz, Deus abençoa. E nós falamos, Deus, mas só eu sobrei. Ele falou, olha, eu quero, no entanto, Elias, quero falar para você aqui, eu fiz sobrar em Israel. Queridos, uma coisa que talvez a gente não se atenta quando a gente lê isso. Deus falou, você vai ungir um rei, você vai ungir... Então, queridos, mas presta atenção. Quem que era o inimigo ali que estava afrontando ele? Jezabel, o rei Acabe, que era marido de Jezabel. E quando a gente vai para a palavra de Deus, querido, depois dessas coisas, não foi antes, depois de tudo isso acontecendo, e depois de passar pelo monte de Deus, lugar da presença de Deus, lugar onde eu paro, ouço Deus e Deus fala comigo, é aqui que eu vou falar com você, querido. Quando você vem até mim, e o que a palavra de Deus fala? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso, eu renovarei suas forças, eu trarei restauração na tua vida, eu vou te fazer forte. Amém, queridos? Depois dessas coisas, o que Elias fez? Ele ungiu Eliseu, sim. E Eliseu significa Deus é salvação. Em seu lugar, nós sabemos tudo, quando ele estava lavrando as juntas de boi, Eliseu pertencia a uma família próspera, tal, e ele ungiu, e a partir daquele momento, Eliseu tomou o lugar de Elias, queridos. Não, Eliseu passou a ser o quê? Servo de Elias. Quem que estava agindo? Quem que voltou pelo caminho? Deus falou, olha, cara, não acabou ainda não. A tua jornada é grande. Queridos, Deus nunca faz você ser um derrotado, mas quem pode se colocar no bem derrotado é você se ouvir o inimigo. Mas se você vai para o lugar do altar de Deus, da presença de Deus, do monte de Deus, Deus ali fala, Deus cura, Deus restaura e fala, volta, porque eu tenho coisas grandes para você, vai saber quem é Deus em Israel. Amém, queridos? E o que aconteceu? Depois disso, Elias desarmou os sírios diante de Israel. Ele feriu 100.000 homens em planície. Ele lavrou a sentença do rei Acabe, queridos. 1 Reis, abre ali 21. 1 Reis 21, 17. 1 Reis 21, 17. Em diante diz assim, então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. A palavra do Senhor veio a quem, queridas? E queridos, veio a quem? Elias. Vá encontrar-se com quem? Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescentou, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Queridos, o que aconteceu? Nabote era um homem que fez uma vinha, e de repente ele estava lá, e Acabe queria comprar, falou, não, é minha terra, tal. E ele foi falar para quem? Acabe sempre ia falar para Jezabel, aquela que destrói e que mata. E Jezabel falou, você é frouxo, hein, homem? Por que você não vai na terra e desapossa ela? Você é o rei. Vai lá e mata. E ele fez emboscada, matou Nabote, tomou a terra dele. E Deus já fala para Elias, querido, Elias ia ter que enfrentar quem? Acabe.
Olha o que Deus faz, querido. Ele não só levou no monte, alguém que estava se dando por derrotado, Senhor, só eu sobrei, não sou nada. Falou, peraí, Elias, eu sou Deus sobre a tua vida. E aqui ele diz para Elias, diga-lhe, olha, uma sentença sobre a tua vida do Deus poderoso, os cães lamberão seu sangue. Versículo 20, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nabate, e a Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E o versículo 23, e acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem trouxe essa sentença? O próprio Deus, usando quem? Elias, teve que enfrentar, teve que vir de novo, falou, não, é Deus que manda aqui. Eu tive um momento de fraqueza, mas não permaneci naquele lugar. Deus me restaurou, Deus me renovou, Deus me curou para fazer a sua obra. Amém, queridos? Muitas coisas aconteceram depois, querido. Até chegar em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 14, que nós conhecemos. Foi quando era de passado esse manto, essa autoridade de Elias para Eliseu. E Eliseu falou, não vou te deixar, eu sou teu servo. O que tu queres que eu faça? E Eliseu falou, olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. E a Bíblia fala, você receberá quando você me vier subir. Queridos, preste atenção numa coisa. Um homem que é semelhante a mim e a você, que a Bíblia declara. É um homem que não enfrentou nem a primeira morte. Não importa se ele foi fraco, não importa se ele passou por momentos, querido. Mas no momento que Deus falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Senhor, o meu coração está assim, me mata, eu não sou melhor do que ninguém. E Deus falou, não diga isso, porque eu estou com você, eu preservo as vidas, não é você que faz, é o meu poder em você. Queridos, o poder de Deus, ele vem sobre nós para nos usar, não somos nós, querido, não entre. Sabe, Elias podia ter evitado muita coisa, mas olha, te falo nessa manhã, teu coração, querido, não entre no deserto. Não vá para o deserto sem uma necessidade, queridos. Deus está agindo, vai vir mais notícias, mas fica firme, inabalável. O Deus que tudo pode, que é poderoso, que nos dá armaduras. Vai vir momentos, mas aonde você está firmado, querido? Se você vai para o deserto, e você fica neste lugar, quem sabe você não consiga sair, queridos. O povo que saiu do Egito ficou no deserto. Lá permaneceu e lá morreu. Somente 2 homens, Josué e Caleb, que tinham uma estrutura, falou, olha, eu conheço um monte de Deus, eu conheço a presença de Deus, porque eu segui o servo Moisés, Moisés está comigo e olha, o nosso Deus vai fazer maravilhas. Ah, mas tem notícia que lá os filisteus, para ele nós somos como gafanhotos. Falou, não, ao contrário, nós os vimos que nós vamos derrotar ele como se fosse comendo pão. Visões diferentes, queridos. E os únicos que permaneceram, passaram pelo deserto, sim. Mas lá no deserto viram maravilhas do Senhor, o mar se abrir, inimigos comeram do maná, comeram de tudo que tem, presenciaram coisas tremendas. E quando chegaram em Jericó, tomaram posse, porque foram os 2 únicos que entraram daqueles que saíram do Egito. Passaram pelo deserto, mas não permaneceram. Amém, queridos? Tem momentos que nós podemos passar assim, queridos. Momento difícil, mas em quem nós temos crido? E no capítulo 2 nós vemos que toda a história, Elias, em determinado momento, ele é elevado aos céus, numa carruagem de fogo. E Eliseu, olha, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Aquele manto, aquela capa desce, e ele toma posse, e sobre a sua vida tem porção dobrada. Quem é esse Elias, querido? Quem é Elias? Um homem, um humano, como eu e como você. Qual a diferença? O poder de Deus sobre nós, querido. O Monte Horebe
Para se ter isso em particular, queridos, um renovo das nossas forças. Elias, ele era humano, mas ele orou fervorosamente. Não choveu. Orou novamente, voltou a chover. 3 coisinhas que eu quero fazer para nós encerrarmos, queridos. Quero declarar assim: humano como nós, mas a oração fez a diferença. Elias saiu daquele lugar do monte de Deus, renovado, restaurado, e foi elevado aos céus. E quando que Elias voltou? Elias voltou lá naquele monte da transfiguração, aonde Jesus estava no monte, as suas vestes foram totalmente resplandecentes, estavam os 3 discípulos com ele, e apareceu perante Jesus ali Moisés e Elias, que conversavam com ele acerca do reino de Deus. Jesus, certa feita, perguntou para os discípulos: quem dizem os profetas que, os homens, quem eu sou? Muitos falaram: é o Elias. Um homem humano, falho, que entrou como eu e você, queridos. Mas que ele saiu porque o monte de Deus fez a diferença. E eu quero que você fique em pé.